Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 3 de março, nesta segunda semana do tempo da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São Mateus no capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Sagrada Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa caminhada neste tempo quaresmal, tempo que nos convida para que possamos viver a conversão. Hoje, ao lermos o capítulo 23 do Evangelista São Mateus, vemos Jesus que faz esse alerta, dizendo: os mestres da lei, os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, até porque eram os grandes estudiosos da lei e por isso a conheciam e tinham esta autoridade para poder ensinar. Mas, no entanto, Jesus diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E a partir dali nós vemos o Senhor então que começa a acusar a hipocrisia destes, dos fariseus, dos mestres da lei, que ainda que conheçam a palavra de Deus, falam uma coisa e realizam outra. E por isso, ainda que tenham esta autoridade intelectual para poder falar da palavra de Deus, para ensinar a lei, não possuem a autoridade moral, porque falam e não praticam. E é isso então que o Senhor hoje acusa-os, os acusa da sua hipocrisia. E é claro que com isso faz também um alerta a cada um de nós, para que também nós não nos deixemos levar pela hipocrisia, de querermos nos demonstrar verdadeiros conhecedores de Deus, querermos nos demonstrar muitas vezes o mais fiel dos fiéis, mas no fim das contas não termos uma vida que corresponda ao anúncio que realizamos, não termos uma vida que corresponda ao evangelho que pregamos e anunciamos. É por isso que hoje também, então, o Senhor nos convida a estarmos atentos para que não caiamos na hipocrisia. É claro, do mesmo modo também, Jesus nos deixa um outro ensinamento. Nos fala da dimensão do serviço, dimensão muito importante na vida da Igreja e que tem sempre como modelo o próprio Cristo. Cristo é aquele que veio para servir e não para ser servido. E é por isso então que o Senhor, depois de ter alertado contra a hipocrisia daqueles fariseus e daqueles mestres da lei, alerta também os seus discípulos para que não caiam no mesmo erro de quererem se acharem superiores, mais importantes até mesmo do que o próprio Deus. É por isso que diz: não deixei que vos chamem de mestre, não deixeis que vos chamem de pai,
Não deixeis que vos chame de guia, porque só um é o vosso mestre, só um é o vosso Pai, só um é o vosso guia. É a Deus que devemos seguir. E conclui dizendo que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. É o convite para vivermos de fato esta dimensão da caridade, esta dimensão do serviço, aonde nós recordamos que o anúncio que realizamos da palavra de Deus é para ser auxílio aos nossos irmãos e irmãs, e não para nos trazer glórias e honrarias pessoais. É nesse sentido que hoje, então, nós devemos, primeiramente, recordar que não somos maiores do que Cristo. Cristo é o Mestre, Cristo é o nosso guia e nós somos unicamente os seus enviados para anunciar a boa nova. E depois também este alerta para que tomemos cuidado com a hipocrisia, para que ela não venha tomar raízes em nossas vidas, mas muito pelo contrário, que nós possamos de fato ter a verdadeira autoridade, que é a mesma autoridade de Cristo, que fala e que realiza aquilo que fala. Oremos. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa Igreja, e como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.